Então, senhores, beleza? Aqui é o Alex para mais um vídeo. E hoje eu vou falar um tema que eu também, mais um vídeo opinativo e que eu considero polêmico, né? E o vídeo especificamente é sobre drogas. E aí que tá. Uma grande questão que revolve ao redor das drogas é a questão, claro, da sua liberação. E ao mesmo tempo em que isso possa sim prejudicar uma família e gerar um grande incômodo, inclusive para a saúde da pessoa, né? E pode fazer também, claro, com que ela se vicie, mesmo que talvez não necessariamente afete tanto a saúde, mas pode afetar todas as suas relações sociais, a sua própria capacidade de entendimento, e sim também a sua saúde física, não só a sua saúde mental. Ou mesmo na capacidade de compreensão das coisas, ou se isso eventualmente gerar algum tipo de mau funcionamento do corpo, né? Quem sabe até talvez alguma doença. Algo a se ver seria a questão de se eventualmente é possível a pessoa ter algum tipo de alergia em relação a essas substâncias. E é realmente uma coisa bastante complicada, tanto que há a liberação de algumas drogas assim reputadas mais leves pela legislação brasileira, notadamente álcool e cigarro, né? Cigarro, inclusive, sem poder alucinógeno, mas ambas as substâncias, caso sejam usadas de maneira exagerada, podem realmente levar a óbito, inclusive, né? Não só a lesão física ou ao mau funcionamento do corpo, né? Inclusive, eu creio que há doenças, ou pelo menos resultados colaterais muito ruins, muito danosos para o corpo humano. Mas, do outro lado, você tem, claro, um princípio muito caro, na verdade, a democracia, e que pode realmente, em alguns casos, não prevalecer, numa comparação de valores, que é a questão da liberdade individual. Então não há o que se fazer aqui, é mais um caso de conflito de valores, sempre foi, em que do outro lado você tem a liberdade individual. E, entre aspas, caso houvesse tributação, o eventual enriquecimento do Estado, né? Porque como seria considerado um produto supérfluo, caso eu já não tenha falado isso antes, alguma coisa a respeito, o Estado poderia tributar e seriam altos valores, né? Como é o do cigarro. Do álcool eu já não sei exatamente no que se encaixa, mas imagino que seja também, né? Mas do cigarro tenho quase certeza que a legislação tributária cobra como produto supérfluo e, portanto, a tributação é alta. E como eu falei, a questão é exatamente a liberdade individual. A minha ideia, a minha solução, por mais louca que pareça, a minha opção a proibição total de droga, inclusive cigarro e álcool, porque podem lesar o ser humano, mesmo que o cigarro não alucine tanto, pelo menos, mas acho que não alucina em quase nada, não afeta tanto a mentalidade da pessoa no primeiro momento, ou mesmo depois de muitos anos. Vai afetar apenas o pulmão, claro, que é uma coisa horrível, pode gerar câncer, pode gerar vários males, mas a princípio só o pulmão e depois outras partes do corpo, né? A minha solução para que também se resguarde a liberdade individual é a liberação relativa, vamos dizer assim, das drogas. No sentido de que você libere por dia ou por semana especificamente, a pessoa tem um cartão, inclusive nos quais informaria não só o seu nome, mas também o limite daquilo que ela poderia ingerir por dia. Eu sei que pode parecer uma pira, mas seria, e até pode ser uma grande pira, mas seria realmente uma solução, pelo menos uma sugestão de solução a esse problema. Você libera uma certa quantidade de droga para a pessoa de qualquer espécie, e nesse cartão haveria informação de qual seria inclusive o limite dela para droga, se é que é possível medir isso, inclusive dizendo quais drogas eventualmente ela poderia tolerar ou não. Aí ela dá esse cartão, compra lá a sua quantidade de drogas dentro apenas de um padrão estabelecido, que talvez até poderia ser um padrão público, um padrão coletivo. Alex, por que você está pensando nessas ideias muito loucas? Apenas por uma questão de liberdade individual. Sim, se você não pode fazer apologia à droga e se no final isso é uma coisa muito ruim, proíba tudo. Só que o Brasil não fez isso. Essa é a grande questão. Então, se você fosse pensar em algum tipo de pensamento para liberar tudo, redundante tudo bem, mas se fosse ter essa ideia, teria que ser apenas do jeito que eu falei. Porque qual é a minha ideia? A partir do momento que o sujeito quer comprar a droga, isso significa necessariamente que naquele momento ele está sacrificando a sua liberdade, principalmente de ir e vir, né? O sujeito que toma álcool, de certa forma, já está sacrificando a sua liberdade de ir e vir em parte, porque ele não pode dirigir.
Ele pode sair caminhando, bêbado, bebaço, louco, mas ele não pode dirigir. Então, no meu caso, talvez até isso seria mais ou menos proibido. Porque a partir do momento que ele teve essa compra de droga, se bem que talvez não teria muito como limitar isso, mas de repente você teria realmente no estabelecimento alguns locais em que a pessoa ficaria ali, entre aspas, presa, não numa cadeia, mas como se fosse aquilo que eu chamaria de um fumódromo. Ela não poderia sair naquele momento porque ela poderia causar qualquer tipo de loucura, né? Lesando a si mesmo e aos outros. Mas ao mesmo tempo você tem a questão da liberdade individual. Então ela estaria sacrificando a sua liberdade momentaneamente enquanto não passasse o barato. Se bem que isso poderia demorar muito tempo também, né? Então ela teria que levar a droga para a própria casa e ela não poderia sair de lá. Esse é o problema, né? Esse é o problema das drogas. Então eu realmente não vejo outra solução que não essa. A venda, vamos dizer, consentida, o Estado ganharia tributação, seria legalizada a droga nesse caso, que eu sugiro bem especificamente, inclusive para todas as drogas, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de alergia, o cartão diria isso, ó, você não pode tomar esse tipo de substância, ou chegou num determinado limite. A pessoa falaria assim, o vendedor da droga falaria não, e não seria traficante nesse caso porque seria legal. Estamos imaginando uma hipótese aqui. Você não pode ingerir mais do que essa quantidade de substância, então eu só posso dar X gramas de cocaína, X gramas de sei lá, nem X gramas, uma determinada quantidade de cigarro de maconha, X gramas, sei lá, de LSD, heroína, sei lá o que fosse, crack. Eu só posso dar uma certa quantidade de gramas. E de acordo com cada pessoa ia variar esse número. Né? De acordo com cada pessoa esse número variaria. Talvez você poderia ter um mínimo coletivo, um patamar mínimo, que você poderia dar para qualquer pessoa, não sei, desde que tenha, claro, 18 anos de idade. Enquanto a pessoa estivesse sob efeito da droga, ela ficaria presa e ela só poderia ingerir um determinado limite máximo. Por dia, ou por semana, ou por mês, dependendo da situação, dependendo do efeito pesado da droga. Dependendo do peso que aquela droga específica gera no teu organismo. Ah, mas é uma opinião muito louca. Sim, é a única forma de resguardar a liberdade individual, não há outra. Não há outra. Aí a pessoa vai lá, compra, tem o seu direito garantido à droga. E ingere ela, sacrificando instantaneamente a sua própria liberdade de ir e vir. O que já, de certa forma, é feito com o álcool. Inclusive, determinadas profissões não teriam acesso. O sujeito que é piloto de avião, médico, algumas profissões não poderiam usar esse tipo de substância. Inclusive uma retórica, né? Ah, você entraria num ônibus em que o motorista cheira droga? Claro que não, né? Vai que ele está sob efeito. Mas não, porque mesmo assim, no meu caso específico, isso jamais poderia acontecer, mesmo que fosse liberado ao motorista, porque o motorista só teria acesso a uma determinada quantidade. Ele não poderia sacrificar. Sacrificar não. Ele não poderia se abster de sacrificar a sua liberdade de vir. Ele vai ter que sacrificar a liberdade de ir e vir a partir do momento, qualquer pessoa seria nesse caso, a partir do momento em que ele ingeriu a droga. Ele já está se autoproibindo, vamos dizer assim, de fazer. E ele, no fumódromo, teria, sei lá, uma sala especial para a pessoa naquele momento em que ela estivesse sob o efeito. Isso poderia levar tempo. Né? Talvez ela até tivesse que alugar o quarto. E teria uma grande fiscalização, aquilo que eu chamaria de fumódromos. Né? É a única forma que eu vejo plausível de você liberar todo tipo de droga na sociedade. Fora isso, fora essa hipótese em que se garantiria mais ou menos a liberdade individual do sujeito de ingerir a substância, aquilo que eu chamo de liberdade de ingestão, né, o corpo, você decide aquilo que você quer ingerir, é você que vai decidir isso. Apesar de, o corpo pertence a Deus, claro, nós cristãos pensamos isso, mas tem muitas pessoas que não concordam e vão ingerir droga. Normal, talvez não devesse ser, mas para muitas pessoas isso é uma coisa normal. Então, eu imagino que essa seja a única forma de legitimar, entre aspas, categorizar isso como algo oficial. Com um limite de quantidade a depender de cada pessoa, talvez patamar específico para todas elas, e ela já instantaneamente sacrificando a sua liberdade de ir e vir. Por causa disso, talvez essa regra também seria relativizada dependendo do caso. No fumódromo, seria a única forma plausível de você executar isso. Com esse patamar de limite para a pessoa, qual a quantidade dessa mesma substância agora lícita que ela poderia eventualmente vir ingerir. Caso isso não seja válido, que se proíba tudo. Então, só esse meu alerta, abro para que se pense, né, sobre esse tema. Eu acho que muitas vezes as pessoas não necessariamente trabalham com esse tema e falam, da droga não é necessariamente um mal. Pode realmente ser uma coisa relativa, porque teria como limitar a quantidade ingerida. E você teria instantaneamente como também evitar que a pessoa saia do recinto em que ela cheirou a droga
para depois sair na rua e causar qualquer tipo de baderna e bobagem e eventualmente incomodar outras pessoas. É isso aí, acho que essa é a minha ideia geral, porque do contrário você vai ter que realmente proibir tudo, né? Então, inclusive cigarro e álcool. Então não. Como você tem uma relativização para esses dois tipos de droga, eu não vejo porquê você não poderia liberar as demais desde que seja uma coisa absolutamente regrada, como de certa forma já é com álcool e direção, né? Sacrificando a liberdade de ir e vir. Mas do contrário, nem cigarro e nem álcool poderiam ser liberados. Valeu. Isso aí. Só para nós pensarmos um pouco mais a respeito. Mas claro, pode ser uma coisa bem má mesmo. Mas se é para liberar, teria que ser apenas especificamente do jeito que eu falei. Não imagino outra forma de você proteger, inclusive, você resguardar a liberdade individual do drogado e você proteger as outras pessoas dos efeitos nocivos da droga. Valeu. Isso aí.